Abra a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Assim que você achar, olha ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus. Mostre para a pessoa aonde que nós vamos ler. Todos acharam? Está escrito assim: não extingais o Espírito. Reparou que a palavra Espírito aí está com letra maiúscula? Reparou no detalhe? Quer dizer que o Espírito que está em nós pode ser extinguido? Como assim, pastor? Como assim? Você vai entender já já. Eu vou ler de novo. Não extingais o Espírito. E agora cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Maranhão, na cidade de São Luís, repete em seguida. Vamos lá. Não extingais, bem alto, não extingais o Espírito. Amém? Você crê na palavra de Deus? Quem crê? Então vamos dar a melhor salva de palmas que o Maranhão já deu para esta palavra. Vai ter que ser a melhor mesmo. Quer ver essas palmas melhorarem? É quando você abre a tua boca e diz: glória ao teu nome, Senhor. Isso, continua. Você que está nos ouvindo pela rádio em qualquer lugar do Brasil, ou de Portugal, ou de Moçambique, ou de Angola, ou Cabo Verde, ou Timor-Leste, você que está nos ouvindo na Ilha da Madeira, junte-se a nós aqui em São Luís do Maranhão, glorifique a Deus conosco. Aplaude da glória. Continua. Pai querido, olha que coisa linda. Quanta gente te aplaudindo e te glorificando. Abre o céu para receber este louvor. E sobre cada vida que te exalta, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Agora, Pai, esta multidão que aqui veio, não veio para ouvir um homem falar. As pessoas que ligaram ao rádio não querem ouvir um homem falar. Todos querem ouvir a tua voz, a tua palavra. Então vem com teu Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. O apóstolo Paulo, ele abriu uma igreja na cidade de Tessalônica e continuou viajando pela Grécia, abrindo outras igrejas. Mas aí ele soube que a igreja de Tessalônica precisava de conselhos, orientações. Então ele escreveu esta carta. E uma das coisas que ele diz para os cristãos daquela época é esta: não extingais o Espírito. E Paulo aqui escreveu em grego. O que nós estamos lendo é uma tradução em português. Então a palavra extinguir, aqui neste caso, no original grego, é xenume, que significa apagar. Seria: não apagueis o Espírito. No nosso idioma português, a palavra apagar é empregada com vários significados. Por exemplo, a professora diz para o aluno: apague a luz. Não é? Ele vai lá e apaga. Menino, apague isso, escreve de novo. Ele apaga e escreve outra vez. Passa a borracha e apaga isso aí. Aqui não é no sentido de apagar desta maneira, mas é no sentido de apagar o fogo. Esse verbo xenume, ele só é aplicado no sentido de apagar o fogo.
Quando a professora diz aqui no Brasil para o aluno, apaga a lousa não está pegando fogo. Não é? Quando a professora diz, passa a borracha e apaga isso aí, o caderno não está pegando fogo. Para ficar bem claro ao que Paulo está dizendo aqui, ele empregou esse verbo xenume para se referir a um fogo. Não extingais a chama, o fogo do Espírito que está em você. Então, quando a gente começa a pensar em fogo, a gente precisa entender o que significa a chama, o fogo. A humanidade se destacou e se protegeu das outras criaturas da terra usando fogo. A humanidade foi muito beneficiada desde o princípio com o domínio do fogo, porque os homens primitivos não entendiam essa força, o fogo. Mas um dia caiu um raio, queimou uma árvore, e alguém foi lá e pegou um toco fumegante, pegou uma brasa, e ali começou o domínio do homem com fogo. E o homem entendeu que as outras criaturas da terra tinham medo do fogo, especialmente os animais mais perigosos e predadores. O homem descobriu que se ele enfrentasse um leão, um tigre ou um urso, usando arco e flecha, ou usando lance e escudo, o animal não tinha medo e avançava sobre ele. Mas quando o homem tinha uma tocha de fogo na mão, aí até o leão recuava, aí até o tigre recuava, até o urso recuava, porque os outros animais, mesmo os mais violentos e perigosos, têm medo do fogo. Quer dizer que quando o homem aprendeu a controlar o fogo, a dominar o fogo, isso se tornou uma arma de defesa. O homem fazia uma fogueira e os animais ficavam longe daquele círculo iluminado durante a noite, porque os animais perigosos, os lobos, têm medo do fogo. E o fogo ajudou muito o ser humano também, porque o homem aprendeu a cozinhar e assar alimentos. Quer dizer que aquelas bactérias, vermes e micróbios que ficavam na carne foram eliminados, porque o homem aprendeu a usar o fogo para cozinhar e assar, e isso possibilitou ao ser humano ter mais saúde. E o fogo ainda ajudou a humanidade a se aquecer no inverno. Aqui em São Luís do Maranhão, quando a gente fala em inverno, você não tem nem muita noção do que nós estamos falando. Mas naqueles países onde até neva, onde o frio é calcitrante, a pessoa com fogo consegue se aquecer e se proteger. Então o domínio do fogo foi para a humanidade um benefício muito grande. E o fogo que a gente vê ali arder, queimar, não é? E ele é abstrato, né? O fogo é abstrato. Você vê, ele está ali e a gente não compreende bem como ele acontece. Mas o fogo, para surgir, ele precisa de algo que entre em combustão, algo que queime, algo que seja queimável. E normalmente é um combustível isso. A madeira é um combustível, o carvão é um combustível, essas coisas queimam, o papel queima. Então isso é aquilo que pode pegar fogo, precisa disso, aquilo que pode queimar. E o fogo, para existir, ele precisa de oxigênio. Sem oxigênio, o fogo não existe. Eu estava assistindo a televisão aqui em São Luís do Maranhão, está tendo um incêndio violento aqui no Maranhão, já consumiu vários hectares da mata, e voluntários tentando apagar o fogo, muitos usando cobertores e batendo nas chamas, e outros usando galhos e batendo nas chamas, para apagar o fogo. Porque o que acontece quando você bate no fogo com um cobertor ou com um galho de folhagem? Você provoca um vácuo. Esse vácuo faz momentaneamente o oxigênio desaparecer. Então o fogo apaga, o fogo se extingue. O fogo, para existir, além do material combustível que queima, o fogo precisa do oxigênio. Se você pegar um monte de gasolina
e colocar em um ambiente que não tem oxigênio. Você pode colocar um fósforo, você pode jogar o que quiser lá, a gasolina não pega fogo. Porque para queimar, além do combustível, precisa do quê? Do oxigênio. E quando o fogo se acende, e a gente vê o fogo, você sabe que é fogo se ele provoca calor e queimadura. Você percebe, você aproxima a mão assim, de uma chama, você percebe o calor. Se aproximar muito, queima, não é? Não é assim? Então é isso. O fogo precisa do combustível, aquilo que queima. O fogo precisa disso. O fogo, para existir, precisa do oxigênio. E o fogo, ele tem que provocar calor. Você reparou que estas três coisas necessárias para que haja fogo, você reparou que é uma trindade? Olha só, combustível, oxigênio e a chama que arde, que esquenta. Três coisas. Transportando isso para a linguagem que Paulo está usando, porque ele falou, não extingais o Espírito, quer dizer, no sentido de apagar a chama do Espírito. Xenúmen, falou ele. Então você transporta agora esse conhecimento do fogo para o mundo espiritual. O fogo é uma trindade e representa a trindade. Vamos lá. O combustível, quem é? O azeite. O Espírito Santo representa o Espírito Santo. O oxigênio, quem é? O oxigênio vital, não é? Sem o oxigênio não há vida. O oxigênio, quem é? Representa Jesus Cristo, porque Ele é o ar que nós respiramos. Sem Ele nós não temos vida. E o fogo, a chama que esquenta, que arde, quem é? Quem representa? O Pai. Certo? Então vamos comigo lá no livro de Deuteronômio, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 24. Agora nós vamos ler várias referências. Eu quero que você fique atento cada vez que eu falar e você vai correndo para achar. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24. Eu disse para você que o fogo representa o Pai, né? A chama que arde. Olha o que diz aqui. Porque o Senhor, teu Deus, é um fogo que consome, um Deus zeloso. Vamos na carta aos Hebreus agora, no Novo Testamento. Aos Hebreus, capítulo 12, versículo 29. Aos Hebreus 12, 29. Porque o nosso Deus é um quê? É um fogo consumidor. Apocalipse 2:18. Apocalipse 2:18. Que ao anjo da igreja de Tiátira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como quê? Chama de fogo. O fogo, eu te expliquei que para ele queimar, ele precisa de combustível. O combustível que pegue fogo. Vamos em Êxodo capítulo 27. Êxodo 27. Versículo 20. Olha a ordem de Deus. Deus falando para Moisés: tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido, para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Nós explicamos que o candeeiro somos nós. O que era o candeeiro? Era um recipiente de barro pequeno, parecia assim um mini bule, onde se colocava o azeite, um pano torcido para servir de pavio e se colocava fogo. A ordem de Deus aqui é que o candeeiro, a lâmpada, a luz tem que arder continuamente. Olha só, nós somos o candeeiro era feito de barro, nós somos feitos de barro. Nós temos que ter o combustível em nós, por isso que Paulo está falando, não extingais o Espírito, quer dizer, não deixa
a chama do candeeiro parar de arder. E é isso que Deus está falando aqui, ó, no livro de Êxodo 27 e 20. É uma ordem figurada. É uma representação. Isso aqui é uma ilustração. Nós somos o candeeiro. E nós temos que providenciar o azeite puro. Não o azeite falsificado. Nós vimos tudo isso já. O azeite tem que ser puro para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. A lâmpada nunca pode se apagar. Então, qual é o segredo, complementando os segredos do candeeiro? Você é o candeeiro. Qual é o segredo? Você não pode deixar faltar o combustível. Vimos isso também na parábola das 10 virgens. 5 eram loucas e 5 eram prudentes. E elas levaram azeite consigo. As prudentes levaram azeite, as loucas não. Ficaram esperando o noivo até que acabou, tardando muito. Todas pegaram no sono. Mas depois veio aquele aviso: preparem-se, o noivo está chegando. Aí as 5 virgens que eram imprudentes viram que não tinham azeite suficiente para esperar o noivo. Então elas pedem para as prudentes: dá-nos do teu azeite. E elas disseram: não, porque pode faltar para a gente também, vamos buscar. Você tem que providenciar o azeite para a chama não se apagar. Vimos que o azeite, o combustível, representa o Espírito Santo. Mas aqui nessa palavra, Deus não falou para Moisés: Moisés, vai lá no mercado e compra o azeite. Ou você providencia o azeite. Deus falou: fala para o povo trazer o azeite e trazer o azeite puro para que a lâmpada não se apague. Então aqui começa também uma indicação da responsabilidade de você providenciar para o tabernáculo, para a casa de Deus, aquilo que mantém a lâmpada acesa. É nossa responsabilidade fazer isso. E isso é cumprido através da oferta e da oração. Quando você ora e oferta, você faz o fogo de Deus se manifestar. O fogo de Deus se revela. Isso aconteceu com o profeta Elias. Toda a nação de Israel já tinha deixado a chama apagar. Eles estavam servindo a Baal. E o profeta Elias, então, para provar que só o Senhor é Deus, ele chama lá todos os profetas de Baal, ele chama todo o povo de Israel, e ele diz para o povo e para os profetas: providenciem 2 bezerros, um para mim e outro para os profetas de Baal. Povo traga. E vocês, profetas de Baal, peguem este bezerro, sacrifiquem no altar de Baal, mas não coloquem fogo. E vocês vão clamar para Baal responder com fogo do céu. Se Baal responder com fogo do céu, então Baal é Deus. Mas se ele não responder, então é porque ele não é Deus. Porque eu também vou pegar o meu bezerro que o povo vai trazer, e eu vou sacrificá-lo, colocá-lo no altar, e vou clamar ao Senhor, para que responda com fogo do céu. E aquele que responder com fogo do céu, esse é o verdadeiro Deus. Vamos comigo no primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 23. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 23. Olha só. Assim como o povo tem que providenciar o azeite, isso significa oferta e oração. Elias disse: deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Veja o versículo 36 agora. Aí mesmo, versículo 36. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas.
Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo que tinha deixado apagar a chama, que tinha extinguido o Espírito, esse povo que tinha te abandonado, meu Deus, para que esse povo saiba, conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então o combustível é você que tem que providenciar com oração, e a chama tem que arder. A oração, ela tem que ser em cima da palavra. Por isso nós estamos fazendo várias campanhas proféticas na Paz e Vida, e tudo em cima da palavra. Você tem que conhecer a palavra, tem que aprender a palavra, e você tem que permanecer na igreja. Tem que estar na igreja para que haja fogo, para que esse fogo não seja extinguido, para que o fogo do Espírito não se apague em você. Vamos comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Atos, capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de quê? Fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Tem que estar firme na igreja. Venha sempre na quarta, que é busca do Espírito Santo. Não extingais o Espírito, não deixe esse fogo se apagar. Não deixe esta chama parar de arder. Você tem que ter azeite aí no teu candeeiro. É tua responsabilidade buscar o azeite e ficar firme na palavra. Vamos comigo no livro do profeta Jeremias, capítulo 5. Vamos lá. Jeremias, capítulo 5, versículo 14. Diz assim: portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos: porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. É a palavra. Vamos ainda em Jeremias, capítulo 23, versículo 29. Achou aí? Jeremias, capítulo 23, versículo 29. Deus diz: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Quando você para de ouvir a palavra, quando você para de estudar a palavra, a chama vai se extinguindo. Tem o azeite, mas não tem mais o fogo. A palavra é que mantém o fogo aceso. E Deus diz: não é a minha palavra como um fogo? Quando você começa a se preocupar em manter o fogo aceso, o inimigo procura atacar. Olha o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele estava sendo levado para um julgamento por causa da sua fé cristã, e ele estava dentro de um barco com 270 pessoas. E ele estava sendo levado para uma instância superior, para um tribunal superior. E no meio do mar se levantou uma grande tempestade, e os marinheiros experientes ficaram com medo, os tripulantes tiveram medo, e começaram a aliviar a carga do navio, jogar tudo no mar. E todo mundo começou a ter medo de morrer. Aí Paulo diz assim, ele era um prisioneiro, ele diz assim: não se preocupem, todos aqui serão salvos e nenhum só perecerá, ninguém morrerá afogado. E o navio acabou afundando, e mesmo afundando no meio de um mar revoltado, nenhuma daquelas pessoas morreu afogada. E todos nadaram até a ilha de Malta. E ali, na ilha de Malta,
estava chovendo, um frio. Aí fizeram um fogo, mas estava todo mundo querendo se achegar ao fogo. E Paulo viu que aquele fogo ia apagar. Então ele começa a catar gravetos de uma vinha. E ele pegou uma quantidade de gravetos para manter a chama acesa. E quando ele aproximou aquele monte de gravetos para lançar no fogo, no meio tinha uma víbora venenosa. E aquela víbora, por causa do calor do fogo, porque o fogo tem que esquentar, e eu disse para você que os animais mais perigosos, predadores e peçonhentos, eles têm medo do fogo. Aquela víbora, fugindo do fogo, veio e picou a mão de Paulo. E é significativo que tenha picado a mão, porque é a mão que abastece, é a mão que oferta, é a mão que provê, é a mão que mantém o fogo aceso. E eu quero que você acompanhe esse acontecimento comigo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, e eu já estou terminando a mensagem. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Vamos ler a partir do versículo 3. Atos, capítulo 28, versículo 3. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Olha, a mão provedora, a mão que mantém o fogo, a mão que providencia o combustível, a mão que dá. A víbora acometeu-lhe a mão, deu-lhe uma picada na mão, uma víbora venenosa. Olha o versículo 4. E os bárbaros, porque ali tinha gente que não conhecia a palavra de Deus, né? Eram pagãos. E os bárbaros, tendo-lhe a víbora pendurada na mão, olha o que aconteceu. A víbora, além de picar a mão de Paulo, ela ficou presa. Ó, ela cravou as presas na mão e ficou pendurada na mão de Paulo, uma víbora venenosa. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este prisioneiro aí é um condenado, é um homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Os bárbaros estavam dizendo: esse condenado que estava indo para um julgamento superior só pode ser culpado, porque ele escapou de morrer afogado, mas a justiça de Deus não o deixa viver. Foi mordido por essa víbora venenosa. Versículo 5. Mas Paulo, sacudindo a víbora no fogo, ó, está vendo para quem serve o fogo? Você está compreendendo essa palavra, não está? Você sabe que a víbora aqui é Satanás. O diabo tem medo do fogo, ele foge do fogo, o fogo do Espírito Santo. Mas ó, Paulo sofreu ataque, mas ele sacode e joga a víbora no fogo. O diabo tem medo desse fogo. É fogo santo. É esse fogo que não pode se apagar em você. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Porque aquela víbora, o veneno dela era tão fatal que a pessoa começava a inchar a mão, o braço, o rosto, né? Dava uma alergia geral e a pessoa caía morta de repente, dava uma parada cardíaca, travava até o cérebro. Era um veneno letal. Eles esperavam que Paulo caísse morto. E Paulo continuou ali, abastecendo a chama, providenciando calor, para que as pessoas fossem aquentadas, para que as pessoas pudessem preparar alimento, para que as pessoas se protegessem do frio, para que as pessoas se protegessem dos predadores. Eles estavam numa ilha, mas eles, sacudindo a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam isso, porque tinha que acontecer. Inchar, cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, esperaram muito. E vendo que nenhum incômodo lhes sobrevinha, mudando de parecer, diziam que Paulo era um Deus. Esse homem é um Deus. Você entendeu a mudança de pensamento
daquelas 270 pessoas que escaparam do naufrágio. Poxa, ele falou que ninguém ia morrer afogado e ninguém morreu. Agora, mesmo ele sendo mordido por essa víbora, ele está inteiro, vivo, e já esperamos muito, e ele não morre, não cai duro. Esse homem só pode ser um Deus. Olha a mudança de pensamento. Antes eles esperavam Paulo se dar mal. Como não se deu mal, ficaram imaginando uma explicação. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que se você tiver o fogo do Espírito Santo de Deus, se você manter essa chama acesa, ardendo, queimando, se você não deixar faltar azeite no teu candeeiro, as pessoas que estão em tua volta, elas podem contemplar até ataques ferozes de Satanás, a serpente, contra a tua vida. Muita gente vai ficar esperando a tua ruína, mas eu aviso desde já, eles vão cansar de esperar, porque você tem o fogo do Espírito Santo de Deus. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Você vai pegar a serpente pelo rabo, você vai dominar o inferno. Nada te fará mal algum. Aí as pessoas vão ter que mudar de ideia a teu respeito. Vão ter que dizer, essa pessoa tem alguma coisa sobrenatural nessa pessoa. E elas vão querer saber o que é. E Paulo explicou para todo mundo lá quem ele era. Eu sou Paulo, servo do Deus Altíssimo, pregador do Evangelho de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Eu sou Paulo, aquele que foi salvo por Jesus Cristo. Foi ele também que me salvou do naufrágio, foi ele que salvou a vida de vocês, e foi ele que me livrou da morte. E Paulo pregava naquela ilha para todo mundo, dizendo, querem saber quem eu sou? Então olhem para Jesus Cristo, Filho de Deus, porque é o fogo dele que está dentro de mim, é a chama do Deus vivo que arde na minha vida. E aí você vai ter a chance também de pregar o Evangelho para todo mundo que estiver à sua volta. Ter o fogo do Espírito e não deixar ele se extinguir é uma garantia de que mesmo atacada, o diabo não prevalecerá contra a tua vida. Vamos ficar todos de pé, por favor. Quando Deus chamou Moisés ficou dando um monte de desculpa para não ir. Aí Deus fala assim para o Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho um cajado, uma vara. Joga ela no chão, Moisés. Aí Moisés jogou o cajado no chão, e Deus fez o cajado virar uma serpente venenosa, que ficava indo atrás de Moisés, e Moisés fugindo da serpente venenosa, com medo. Ai, Senhor, socorro! Aí o Senhor disse para Moisés, pega ela pelo rabo. E Moisés pegou ela pelo rabo assim, e virou cajado de novo. Não inutilizou a força da serpente. Sabe por que Deus mandou pegar pelo rabo? Porque a serpente tem que pegar pela cabeça. Se você pega pelo rabo, ela vira e te pica. Não é? Jesus, depois que ressuscitou, ele disse assim, os que creem em mim, em meu nome, pegarão em serpentes. Mas não é para você sair catando cobra aí no mato, não, viu? Ele quer dizer o seguinte, que você vai pegar o diabo pelo rabo. Viu? Satanás, ele vai querer te atacar, mas você vai pegar o inimigo pelo rabo, não é pela cabeça. Porque a cabeça foi reservada por Jesus Cristo para que ele coloque o próprio calcanhar na cabeça de Satanás. O diabo não terá poder para te picar, ele será imobilizado. Deus vai petrificar a víbora. E nenhum ataque da víbora terá efeito para te destruir. Se você é a mão que abastece o fogo, se você providencia o combustível, se você busca o azeite, se você se mantém firme na igreja, se você ouve a palavra e obedece, se você é fiel, deixa o diabo atacar à vontade. Eu não tenho medo nenhum, gente. Você sabe que eu sou um cara assim que
Eu realmente não tenho medo do diabo. Eu não tenho, eu tive muito. Muito. Quando eu não conhecia Jesus, eu era muito perturbado, sabe? Eu não tinha Jesus. Não sei se você sabe, eu nasci num berço cristão, mas aos 12 anos eu me afastei completamente. E dos 12 até os 20, eu aprontei muito. O resultado foi que eu fiquei sobrecarregado de demônios. Se eu tivesse ido num centro espírita, iam dizer que eu era médium. Porque eu ouvia vozes, eu via espíritos, eu via demônios. Escutava vozes o tempo todo. Sonhava com gente que já morreu, sonhava que ia morrer. Eu era altamente perturbado. Eu morria de medo dos demônios. Eu ficava apavorado. Mas depois que eu consegui entender a obra de Jesus Cristo e entreguei a minha vida para Ele e passei a ter em mim o fogo do Espírito Santo, a coisa mudou. E é isso que eu quero que você entenda, você que tem medo do diabo. A tua vida vai mudar de uma tal maneira se você entregar a vida para Jesus, que até este medo do demônio vai desaparecer e vai inverter a situação. Não é você que terá medo do diabo, é o diabo que terá medo de você. É a víbora que vai fugir do fogo do Espírito Santo que está na tua vida. Vai mudar totalmente. Nunca mais você terá medo do diabo, nem da morte, nem do inferno. Você passará da morte para a vida. Então eu vou fazer um convite agora. Olhem todos para mim, inclusive quem está lá fora acompanhando no telão, olhem todos para mim. Ouvindo esta palavra, eu quero dizer que você precisa de Jesus. Porque o Espírito Santo, ele está do lado de fora te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Mas o Espírito Santo não pode entrar no candeeiro de barro, não pode entrar em você, por causa dos teus pecados e por causa das tuas iniquidades. É por isso que você precisa receber Jesus primeiro, que aí Jesus entra em você, ele te purifica de todo pecado, ele tira todas as tuas iniquidades, ele limpa você por dentro. Aí então o Espírito Santo vem e entra. Aí a chama estará acesa em você. Caberá a você manter a chama acesa, não extinguir o Espírito Santo que o Senhor Jesus vai colocar em você. Então, neste momento, você é um candeeiro. Esse é o teu segredo. Você é um candeeiro de barro. Esse candeeiro precisa de azeite puro. Como é que vai colocar azeite puro num candeeiro que está sujo? Tem que limpar o candeeiro. Quem é que limpa o candeeiro? É Jesus. Ele te purifica de todo o pecado. Aí ele vem e coloca o Espírito Santo dentro de você. Aí a chama vai ficar ardendo no teu coração. Aí a tua parte é manter esse fogo aceso. Então eu pergunto agora, quantos aqui ouvindo esta palavra querem receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Olha que maravilha. Parabéns. Vocês que ergueram as mãos, venham comigo aqui em cima do altar, por favor. Vem para cá. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que vai subir aqui. Vamos aplaudir mais, igreja. Olha que coisa linda, meus parabéns. Olha que coisa linda, igreja. Vamos aplaudir mais. Vem, vem. Vem. Vamos aplaudir, venha. Aí, meu filho, vem. Olha, gente, que maravilha. Vamos aplaudir mais. Glória a Deus. Lá fora, pastor Joribe, lá fora. Muita gente no telão ouviu a palavra. Quer entregar a vida para Jesus? Entra aqui. Entra aqui. Entra. Você que está lá fora e quer entregar a vida para Jesus, entra. Porque eu quero colocar você em cima do altar de Deus. Quero que a tua vida seja consagrada a Deus. Deixa entrar. Quem está lá fora e quer entregar a vida para Jesus, deixa entrar. Vem para cá, sobe aqui no altar. Não tenha vergonha não, sobe aqui. Você vai colocar a tua vida no altar de Deus. Por
falar que nem Paulo falou, dentro daquele navio que estava para afundar. Paulo disse: aqui ninguém vai perecer. Eu vou dizer isso: aqui ninguém vai perecer, não. Aqui todo mundo vai ser salvo, nenhuma só alma se perderá. Isso, vamos aplaudir mais. Isso, venha, 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 vamos aplaudir, igreja. Vem, sobe aqui, sobe aqui. Glória a Deus. Glória a Deus, aí, igreja. Glória a Deus, que maravilha. Está chegando mais, hein? Eu quero chamar isso, venha, dá a mão aqui. Olha que maravilha. Olha aqui que maravilha. Estou encontrando São Paulino em São Luís do Maranhão. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Você que está sem igreja, afastado, afastada. Você que não é membro de igreja nenhuma, filho pródigo, filha pródiga. Pai está com tanta vontade de te receber aqui, te dar um abraço. O Pai quer fazer uma festa por tua causa. Filho pródigo e filha pródiga, você já conhece a palavra. Volta para a casa do Pai. Você que está sem igreja, vem também. Vem aqui para frente. Vem colocar a tua vida aqui no altar. Vem, vem. Pessoas que estão lá fora, oh glória, e querem voltar para a casa do Pai, vem aqui, coloca a vida no altar, vem. Oh glória, venha. Oh glória, venha. Vem, filha pródiga. Vem, você que não é membro de igreja nenhuma, vem também. Uma outra coisa que eu quero convidar. Jesus disse que nos últimos dias, por causa de tanta maldade que haveria na terra, por causa de tanta iniquidade que existiria no mundo, o amor das pessoas iria esfriar. E a fé também. Jesus até disse assim: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra. Quer dizer que até a fé vai aos poucos desaparecer. É a parábola das 10 virgens. Tardando o noivo, tosquenejaram e adormeceram todas as 10. Viu? Porque a fé vai esfriando. Só não pode faltar azeite para você. Só não pode faltar fogo para você. Se você não está mais sentindo aquele fogo da salvação, se você não está mais sentindo aquele fogo do Espírito Santo, vem aqui para frente que nós vamos orar por você também. Vem para cá, vem para cá, venha. Pastor, eu quero voltar a sentir o meu coração arder de alegria. Venha. Quando você ouve a palavra de Deus, o teu coração arde, não arde? Então vem, vem, é porque tem fogo em você ainda. Vamos colocar mais azeite aí. Vamos colocar mais azeite. Oh glória, vamos aplaudir ao nome do Senhor. Se você se sente fraco, fraca na fé, vem também que nós vamos orar. Quero falar com você. Algum pregador do telhado te deu esse DVD e falou: assiste isso aqui. E você assistiu. Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Se ajoelha aí ao lado do teu televisor. Viu? Faça aquilo que eles estão fazendo. Ó. Você que está nos ouvindo pela rádio. Você quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus? Se ajoelha aí ao lado do teu rádio. Pessoas que estão nos ouvindo no Brasil e no exterior, onde você estiver, povos de língua portuguesa. Eu estava dizendo para o irmão Severino que o povo menos evangelizado das Américas é o povo de língua portuguesa. O povo da África menos evangelizado são justamente os africanos que falam português. Porque a nossa língua para o resto do mundo é que nem chinês. É muito difícil. Mas agora o evangelho está sendo pregado por brasileiros em todo o mundo. E os povos de língua portuguesa estão sendo alcançados. Jesus disse: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes,
e então virá o fim. Nós estamos chegando num momento, igreja, que o fim desta era da graça está próximo. A igreja vai ser arrebatada. E aí vai começar nesse planeta uma tribulação como nunca existiu antes em toda a história da humanidade. Nem dilúvio, nem cerco para Jerusalém é coisa parecida. Nada. Jesus disse, uma tribulação como nunca houve na terra e nem jamais haverá. Então está para chegar o pior momento da história da humanidade e o melhor momento da igreja e dos salvos, que é o arrebatamento. Porque a igreja não vai passar por isso. Você não pode deixar a chama se extinguir. Você não pode deixar o fogo do Espírito se apagar. Quarta-feira venha buscar o Espírito Santo aqui. Não falte não. Se mais alguém quer aproveitar e vir, aproveite agora, porque nós vamos orar. Quero falar com você que está ouvindo pela rádio. Quer entregar a vida para Jesus e voltar para Jesus? Se ajoelhe ao lado do teu rádio, onde você estiver, no Brasil ou no teu país. Se ajoelhe ao lado do rádio. Você que está ouvindo pela internet, brasileiros espalhados pelo mundo estão baixando estas mensagens gratuitamente na internet. Você que está ouvindo esta mensagem pelo seu computador, quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelhe aí ao lado do seu computador. Pessoas que estão dirigindo, não tem como você ajoelhar, diminua a velocidade se você quer entregar a vida para Jesus ou voltar para o Senhor e coloque a mão sobre o teu coração. Pessoas que estão nos ouvindo dentro do metrô, do trem, do ônibus, da lotação. Você que está aí com fone de ouvindo no celular. Você que está nos escutando aí no seu iPad, no seu iPhone. Quer entregar a vida para Jesus? Coloque a mão direita sobre o teu coração. Eu vou convidar todos vocês, vem um pouquinho mais para frente assim, para dar espaço, para todo mundo se ajoelhar. Vamos nos ajoelhar? Vamos dar espaço para todo mundo ajoelhar. Eu também vou me ajoelhar aqui. A igreja de pé. Escolha alguém para você orar. Estende a tua mão direita sobre alguém aqui, ó. De onde você está? Estende a tua mão direita, escolhe alguém aqui para você interceder pela pessoa. E cada um que está de joelhos, tanto aqui na sede da Paz e Vida, em São Luís do Maranhão, como também à distância, todos que estão ajoelhados ao lado do rádio e do computador, todos que estão com a mão colocada no peito, seja num trem, no metrô, no ônibus, para entregar a vida para Jesus. Orem assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha, não, ore. Meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua santa palavra. E eu quero, primeiramente, que o Senhor Jesus venha e me purifique. Porque eu sou o teu candeeiro. E eu quero azeite puro dentro de mim, para arder, para queimar no fogo do teu Espírito. Pai Santo, Deus querido, não deixe faltar o meu oxigênio, o Senhor Jesus, porque o Senhor é a minha vida e sem ti eu não duro nada, eu morro. Eu quero, meu Deus, declarar de joelhos que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Me purifica, meu Pai, e escreve o meu nome no livro da vida. Registra, Senhor, o meu nome no teu santo livro e não permita que o meu nome seja arriscado. Me ajuda a perseverar, me ajuda a manter a chama acesa. Eu quero estar firme na tua casa, ouvindo a tua palavra. Eu quero, meu Deus, o azeite puro na minha vida. Eu quero a chama do teu Espírito. Vem, Senhor, trabalha em mim agora, me transforma, me restaura, me abençoa e principalmente me salva.
porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre.